Como ouvíamos no salmo de hoje, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Assim nós ouvíamos o clamor do salmista neste salmo de hoje, Salmo 78. O salmista está angustiado porque vê, que tudo aquilo que ele cultivou, terra, família, dignidade pessoal, aparentemente parece que tudo foi violado. E ele se encontra num momento de grande angústia, E assim ele nos diz: invadiram a vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto os cadáveres de vossos servidores, e as feras das florestas entregaram os corpos dos vossos eleitos. E aí ele continua: derramaram seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira, como fogo arderá a vossa cólera. O salmista ele faz essas perguntas, Porque o povo de Israel, ele tem muita consciência de si mesmo, na sua relação com Deus. E para o povo de Israel, eles tinham muita clareza de que, sujeitos às adversidades que foram acontecendo a eles, tudo aquilo foi culpa das atitudes deles, das escolhas ruins que foram fazendo. E aí, algumas semanas nós ouvíamos as leituras, eles lembrando do exílio da Babilônia, quando eles foram libertos, pelo Império Assírio, e ali, pelo Império Persa, e eles lembravam, de que eles se sujeitavam ao exílio porque afastaram-se de Deus. E aí quando a gente lê, anterior ao exílio, vamos vendo as práticas erradas do povo de Israel, o modo que eles foram abandonando as leis do Senhor. E olha o que ouvíamos na primeira leitura: ao Senhor nosso Deus cabe a justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como aconteceu no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Então, no início do livro do Baruque diz, de que eles se coram de vergonha pela atitude deles. E aí nós ouvíamos, no decorrer da leitura, de que eles não ouviam mais o Senhor, desobedeciam os mandamentos de Deus. Assim nós ouvimos na leitura: pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exorta a viver de acordo com os mandamentos que Ele pôs sob os nossos olhos. Lembremos do povo de Israel quando estava no Egito. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E o Senhor foi muito claro para eles o que aconteceu para que eles não entrassem na terra prometida. Lembremos-nos, quando o Senhor estava trazendo a tábua da aliança, Moisés estava trazendo a tábua da aliança, O que o povo de Israel fez? Impaciente, na impaciência de esperar por Deus, foram lá e fizeram o bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. E ali o Senhor disse a Moisés: aquela geração não entraria
na terra prometida. E assim se cumpriu a promessa. Aquela geração não entrou na terra prometida. Então Israel, ele tem clareza de que muitas coisas que acontecem a eles, acontecem porque eles escolheram não o caminho de Deus. Escolheram o caminho que preza pela própria vontade. E cai entre nós, irmãos. É muito mais fácil traçar um caminho que cabe à nossa vontade, à nossa maneira de pensar, do que seguir a voz de Deus. A gente olha para as nossas atitudes, né, do dia a dia. Quantas blasfêmias não fazemos? Quantas vezes, né, não caímos diante do pecado? Nós, por vezes, para satisfazer o nosso ego, nós desobedecemos a Deus com muita facilidade. E aí a gente olha para o nosso país, nós somos majoritariamente cristãos, independente se somos católicos ou evangélicos ou protestantes, né? Mas nós conhecemos o Evangelho, sabemos quem é o Senhor. Porém, quando a gente olha, né, a nossa realidade, não vemos a prática deste Evangelho. Vemos o nosso país como sinal de podridão, a corrupção, o adultério, a mentira, o rancor, o ódio, a violência. A gente vê isso se espalhar no seio daquele que nós ouvimos, de que é preciso misericórdia, de que é preciso obedecer e ouvir a voz do Senhor. Não, vamos fazer a nossa vontade, do jeito que eu quero tá bom, não vou escutar a voz de ninguém. Você pergunta para o Padre Flávio, né? Se às vezes ele não fica muito estressado quando a igreja nos ensina a fazer alguma coisa e o povo de Deus faz tudo diferente. Dá uma tristeza muito grande. Isso na vivência humana, na vivência como igreja. Imagine para Deus que olha a cada um de nós. E aí nós ouvimos o Senhor dizendo com muita clareza para nós. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidônia tivesse sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinza. Nós, meus irmãos, que ouvimos a voz do Senhor, nós, sobretudo, que participamos do memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor na Eucaristia, nós participamos da vida íntima do Senhor na Eucaristia. Nós deveríamos lutar mais contra as tentações que estão ao nosso redor. Nós deveríamos ser neste mundo um sinal de caridade mais presente do que muitos que estão ao nosso redor. Nós deveríamos amar a nossa família muito mais do que os outros que estão ao nosso redor. Não porque nós somos melhores que os outros, não. Mas só porque nós estamos fazendo um encontro íntimo com o Senhor na palavra e na Eucaristia. Nós ouvimos tudo isso. E aí as palavras do Senhor, ele cabe muito a nós. Se tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência. Mas muitos de nós tampamos os olhos, os ouvidos, diante das inquietações do Senhor. A gente sabe que está fazendo as coisas erradas, a gente tem ciência, por isso que é pecado, porque a gente tem ciência, a gente sabe o que está fazendo, por isso se torna pecado. A gente tem ciência do que está fazendo, sabe das consequências, vai lá e faz. A gente olha, né, ao nosso redor, algo que está se espalhando com muita tristeza dentro dos casamentos, né, e há muito tempo já é presente, pornografia e masturbação, mas hoje, algo que está mais presente ainda, e aí isso gera mentira, e aí isso traz, né, a traição com mais facilidade para dentro do seio familiar.
O homem e a mulher que ouvem a voz do Senhor para lutar contra isso, tá nem aí. E aí a gente ouve falar da ira de Deus, tá nem aí para a ira de Deus, pouco importa a ira de Deus em frente à minha vontade, a satisfação dos meus desejos. Pouco importa, né, lá na vida de comunidade, se a igreja me ensina isso ou aquilo. Pouco importa. O importante é fazer a minha vontade. A minha vontade. O Senhor nos diz: pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Carfanaum, serás levada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Todos nós aqui, meus irmãos, queremos o céu, não queremos? Queremos participar da alegria, da glória do Senhor, de estar com o Senhor. É isso que move-nos, é isso que nos faz sair do nosso lar para fazer este encontro com Cristo na Eucaristia. O desejo de fazer este encontro definitivo com o Senhor. As misérias que a gente passa neste mundo nunca deve ser maior do que a alegria de estar em Cristo. E é por isso que a Eucaristia, ela move-nos. Por isso que a palavra de Deus, ela nos move a sair de nós mesmos, de olhar a nossa miséria e de lutar contra ela. E aí a gente ouve, né, as palavras do Senhor, buscar a santidade. E aí as palavras do Senhor vão iluminando a nossa vida, não a partir da minha vontade, mas a partir da vontade do Senhor. E como bem sabemos, é difícil fazer a vontade do Senhor, sobretudo quando a nossa, ela se faz sempre em primeiro lugar. E aí a gente vê, né, se espalhando como erva daninha, a corrupção no seio cristão, o adultério que se espalha como erva daninha no seio cristão, a mentira que se espalha como erva daninha no seio cristão, porque muitos levam a vida de fé de forma muito banal. Tanto faz ouvir a voz do Senhor ou não. É muito mais fácil eu vir aqui domingo, quinta-feira, fazer o preceito, vir aqui na novena de Aparecida, fazer o preceito, mas a minha vida continuar do mesmo jeito. É fácil ser católico assim, ser cristão assim, não tem exigência. Tem exigência, mas eu não quero saber das exigências. Eu só quero saber daquilo que abona a mim. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E aí eu dirijo uma palavra aos jovens. Aqui temos os acólitos, coroinhas, leitoras, os jovens que estão na nossa assembleia. Algo que nos preocupa muito é essa vivência da mundaneidade. E, meus irmãos, eu não falo para aqueles que estão fora, mas para vocês que estão dentro, para vocês que conhecem o Evangelho. Ouçam a voz do Senhor que inquieta. Ouça a voz do Senhor que te chama a lutar contra as tentações. E, meus irmãos, é triste, né? A gente vê que como chega com tanta facilidade droga, a vida sexual totalmente desregrada, o ódio pela família, o desejo de vingança entre os irmãos e amigos, né? É muito presente. A vocês eu digo, vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor, é palavra que traz vida. Vocês que ouvem falar da vida de santidade, lutem para alcançá-la. Lutem para alcançá-la. Não vai ser, nós vamos enxergar o mundo como problema e vamos ser mais um entre eles. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jovens, lutem para viverem
unidos no Senhor. É este o chamado do Senhor a todos nós. A gente sabe, meus irmãos, a gente erra, a gente traça caminhos errados, a gente fala coisa que não deve, a gente toma atitudes que não são boas. Apesar de tudo isso, o Senhor, Ele nos inquieta sempre para que mudemos de vida. Toda vez que ouvimos a Sua palavra e participamos da Eucaristia, é o convite do Senhor a essa mudança. Enquanto peregrinarmos, enquanto tivermos consciência, o Senhor nos inquietará sempre, para que realmente sejamos todos do Senhor. Talvez ainda eu não seja, talvez ainda estou caminhando por caminhos tortos, mas o Senhor nos chama a voltar-nos a Ele. Por isso, lembremos as palavras do salmista, neste clamor, apesar da dor que ele sente, ele clama: não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados. É isso que deve nos mover, mesmo caindo nos pecados, mas diante das inquietações do Senhor, dos irmãos também que nos querem levar para um caminho santo, diante das inquietações, lutemos para nos aproximar do Senhor, para que realmente o nosso mundo seja sinal do reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de fraternidade, um reino onde realmente nós nos tornamos irmãos, e isso parte de cada um de nós, da nossa luta em sermos santos, não a imagem de qualquer homem, mas a imagem do Senhor. Não a imagem apenas dos santos, mas a imagem do Senhor, que os santos lutaram para viverem próximos ao Senhor. Por isso, sempre digamos, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.